O Scrum possui alguns processos e alguns rituais que devem ser seguidos para realmente conseguir bons resultados usando o Scrum efetivamente. O desenvolvimento Scrum ocorre por meio de sprints. Cada sprint, em geral, de 2 a 4 semanas, às vezes mais curta até, e cada sprint tem que ter um resultado no final. Não se entrega simplesmente uma conversa, uma definição, uma ideia. Se entregam resultados o mais palpável possível para os clientes. De uma sprint, se define o que vai ser feito dentro dela. O prazo dessa sprint geralmente é padrão, todas as sprints têm o mesmo tamanho. E não se deve mudar, a não ser ocasiões muito especiais, com muitas razões para se mudar. Senão, o que definiu tem que ser cumprido e realizado. As sprints terem de 2 a 4 semanas não é aleatoriamente, é que é um prazo razoável para se desenvolver alguma coisa. Menos de 2 semanas muitas vezes é pouco, e mais de 4 fica muito distante para retornar novamente com o cliente. Então, por isso, as sprints devem ter de 2 a 4 semanas, sendo todas do mesmo tamanho dentro do mesmo projeto. Eventualmente, uma sprint finaliza antes de ter chegado aos seus resultados, ao que foi planejado. Por quê? Pode acontecer mudanças, pode se tornar inviável o que vai ser feito, mas isso é uma coisa rara, não é para acontecer com frequência. Com base no backlog do produto, do projeto como um todo, se define o backlog da sprint. O que vai no backlog da sprint? Os itens do backlog do produto que vão ser desenvolvidos na próxima sprint. Só que ele é mais detalhado. Não dá para simplesmente falar, um item que está no altíssimo nível, que partiu de uma história do cliente, que ele falou o que ele vai fazer, então agora no início da construção da sprint, ele é detalhado, para que possa ser subdividido em diferentes itens, para a equipe pegar e desenvolver e ser melhor compreendido. O backlog da sprint, geralmente ele é apresentado e tratado durante a sprint por meio de um quadro Kanban. O Kanban não é um artefato Scrum, mas foi adotado e muitas empresas que nem usam o Scrum todo utilizam essa lógica para poder definir, subdividir as atividades dentro da sprint. O Kanban surgiu no meio industrial para representar a chamada gestão à vista. Primeiro, eles colocam todas as atividades no to-do, no a fazer. À medida que alguém começa a fazer alguma atividade, ele passa para a coluna seguinte, de doing, fazendo. Finalizado, joga-se para a coluna do done, feito, para poder representar o encerramento da atividade. Esse Kanban pode ser representado para o seu andamento por meio do chamado quadro de burn down. Que como ele funciona? Ele mostra uma estimativa de todas as atividades, a quantidade de atividades que precisa ser feita e vai registrando, descendo à medida que tudo é realizado. Então, como que funciona uma sprint? Parte do Product Backlog, cria-se o backlog da sprint e a sprint roda. Ela tem de 2 a 4 semanas, com reuniões diárias, e ela deve ser desenvolvida, ser tratada para gerar um produto, um entregável no seu final. O Scrum possui diferentes eventos. Uma reunião de planejamento no início, reunião diária, todos os dias, e ao final, a retrospectiva e a revisão da sprint. A reunião de planejamento do sprint tem 2 partes. Primeiro, define o que vai ser feito. Quais itens do backlog serão desenvolvidos, do backlog do produto, para irem para o backlog da sprint. Definido o que vai ser feito, que é uma parte menor, parte-se para o detalhamento. O que vai ser desenvolvido e como será desenvolvido cada item da sprint. Então, cria-se a sprint backlog e utilizando
Como base, o conhecimento ou a experiência das sprints anteriores se define o que dá para fazer durante a próxima sprint. O que vai ser feito parte do que o dono do produto já entendeu, já alinhou com o cliente. Então, orienta, opa, é isso que vai ser feito dentro dessa sprint e a equipe de desenvolvimento deve seguir essa orientação, essa indicação do dono do produto. Recomenda-se que as tarefas sejam bem curtas. Se consiga dividir todas as tarefas de uma forma que elas não durem mais que um dia. Que alguém consiga chegar de manhã, pegar, opa, eu vou fazer essa tarefa hoje, coloca no doing, no fazendo durante o dia, e ao final do dia, aquela tarefa já está finalizada, porque isso facilita a gestão visual, o entendimento do projeto também, o seu desenvolvimento. Os eventos Scrum, eles têm um tempo determinado, para que não adianta as reuniões diárias sejam bem rápidas, os produtos serem entregues, se ficar muito tempo excessivamente trabalhando, planejando, revisando questões nas reuniões. Então, a reunião de planejamento não deve ter mais do que 4 horas. A reunião diária pode ter 5 minutos, no máximo 15, porque são poucos os temas tratados dentro dela. Então, ela não é um momento de se perder tempo e nem deve ser feito num conforto onde as pessoas começam a discutir, conversar, afiado, falar outras coisas. Ela deve ser bem objetiva. A reunião diária ajuda as pessoas a organizar seu trabalho, o que ela vai fazer naquele momento e entender também o que cada um vai fazer. São 3 os itens, as perguntas tratadas na reunião diária. Primeiro, o que foi feito ontem? Dentro, obviamente, dos itens levantados do backlog da sprint. Então, cada um fala, eu fiz isso ontem. Segundo item é o que vai ser feito hoje. Então, cada um olha para o Kanban, que contém o backlog da sprint, e fala, hoje eu farei essa atividade aqui que foi definida. Por fim, o terceiro item da reunião diária são os obstáculos. São os impedimentos que têm surgido durante o desenvolvimento das atividades. Dificuldades técnicas, de interação com o cliente, ou quaisquer dificuldades. Elas são levantadas, mas muitas vezes elas requerem maiores discussões, que não são feitas nesse momento. No final da sprint, existem 2 eventos importantes. Um deles é a retrospectiva da sprint. Ela tem o foco no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento. O que foi feito? O que deu certo? O que funcionou? O que não? O que pode ser aperfeiçoado nesse sentido para que a próxima sprint seja melhor? Propõe-se que essa reunião seja de 3 horas para sprints de 4 semanas e menos tempo se a sprint tiver uma duração menor. Também para que não se fique muito tempo em reunião, tá? Para poder realmente discutir e tentar ser o mais objetivo possível. Ela mostra o processo, ela discute o que está sendo feito e permite até o Scrum Master acompanhar, né, como é que foi, se realmente foi cumprido o processo, se as pessoas todas estão adaptadas, entendendo e executando da forma correta o processo Scrum. O foco dessa reunião é melhoria contínua. Então, ela analisa o que deu certo e o que pode ser melhorado para propor melhorias para a próxima sprint, para as próximas sprints, para o andamento do projeto. Por isso, ela tem o foco no Scrum, no processo em si, para desenvolver o produto. O outro evento no final da sprint é a revisão da sprint. Ela foca no produto. Aquilo que estava colocado no backlog da sprint foi desenvolvido com a qualidade necessária, adequada? É isso que é o foco da reunião de revisão da sprint. Essa reunião também tem um prazo previsto, de 4 horas para a sprint de 1 mês. Um pouco maior do que a da retrospectiva, mas não muito mais tempo. Na revisão da sprint, nem sempre participa só a equipe Scrum. Outras pessoas podem participar, porque eles vão ver o que foi feito. Pode ter um cliente,
pode ter alguém da empresa que está acompanhando o projeto, principalmente num nível de alta gestão, que queira ver como está o andamento, se os produtos gerados estão adequados. A revisão da sprint parte do backlog da sprint. Ela olha o que era para ser feito e o que não foi feito ainda, porque pode acontecer, nem sempre tudo previsto vai conseguir ser desenvolvido. Ela não olha só se foi feito, mas vê a qualidade, vê se está correto, se está de acordo com a necessidade do projeto, com a qualidade necessária para atender o cliente. Ao final da revisão da sprint, ela verifica o backlog do produto para ver o que foi feito. Talvez ela precise alterar alguma coisa, incluir ou excluir alguma coisa do backlog do produto, detalhar melhor alguma coisa que não estava detalhada, coisas nesse sentido. É nesse momento, né, que se também trabalha e se revisa o backlog do produto. Fechando e sintetizando, então, ciclo Scrum, como que funciona? O cliente, os usuários demandam para o dono do produto. O dono do produto, ele cria o backlog do produto. Reuniões de planejamento da sprint têm o objetivo de definir o backlog da sprint, o que vai ser feito. Parte-se então para o desenvolvimento da sprint, geralmente de 2 a 4 semanas, às vezes de uma só. Durante o andamento da sprint acontecem as reuniões diárias, utiliza-se um Kanban, um gráfico de burn down para mostrar como é que está o andamento do desenvolvimento do produto. E chegando no final, tem-se uma entrega, de acordo com o que foi planejado no backlog da sprint, revisa-se esse produto para ver se ele está consistente, adequado, e também se faz uma retrospectiva da sprint para poder verificar o que pode ser melhorado em termos de processo.